Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reação do governo brasileiro ao ataque americano contra o Irã, né? Vocês sabem, a noite de ontem, o dia de ontem, ficou meio calmo, né? Depois que o Irã deu uma acalmada depois do ataque americano, né? Mas a esquerda mundial está absolutamente chateada. O Itamaraty condenou a ação dos Estados Unidos no Irã, expressou preocupação com a escalada militar no Oriente Médio. O Celso Amorim aqui gaguejou pra caramba para tentar dizer que é um absurdo os Estados Unidos e não sei o que lá. Curiosamente, o Celso Amorim, que em momento algum reclamou da Rússia invadindo a Ucrânia, realmente sem nenhuma provocação, agora quando Israel responde ao Irã e os Estados Unidos também, como aliado de Israel, com provocação respondem, aí o Celso Amorim acha um absurdo, fala do Conselho da ANAN, acabou a ordem mundial, não tem mais ordem mundial, a Rússia pode atacar a Ucrânia, aí não tem nada a ver com a ordem mundial. Mas quando os Estados Unidos atacam o Irã, aí acabou a ordem mundial, né? Pois bem, é claro que está doendo muito no pessoal dos BRICS, porque os BRICS sentiram o tamanho da política do Big Stick do Trump, né? A política do pau grande do Trump, né? E é lógico que está doendo neles, né? Estão preocupados. A gente vai ver, o Celso Amorim até gagueja quando fala essa entrevista aqui, né? E a Rússia está fazendo isso aqui, o Maduro está reclamando também, o Putin está reclamando também, está todo mundo reclamando, até o Alexandre de Moraes também que reclamando aqui, né? A história nessa coisa toda é aquilo que eu falei para vocês, essa ação do Trump. No mínimo, pode ter acabado com a ditadura do Irã, tá? Pode ter acabado com a guerra do Irã, pode ter sido uma coisa maravilhosa, encerrou esse capítulo triste da nossa história, mas mais do que isso, botou medo nesse pessoal, botou uma certa ordem na geopolítica mundial. Vamos ver o que a gente tem de novidade nisso aqui, porque o choro está realmente muito grande. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Itamaraty condena a ação dos Estados Unidos no Irã, expressa preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e foi uma nota muito dura. Os bombardeios de ontem violam a soberania do Irã e o direito internacional. Né? Aquela coisa impressionante dos esquerdistas. Todo mundo com o cu na mão no final das contas, porque viram que os Estados Unidos pode ir lá e resolver o problema mesmo. E olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Os outros países árabes, ali todo mundo condenou, tá? Todo mundo falou também que condenou. Aliás, os próprios BRICS, se você entender por esse lado, né, condenaram, mas a verdade é que não condenaram muito assim, porque no final das contas ninguém queria o Irã com arma nuclear. Todo mundo sabe que o Irã é uma ditadura maluca, de um pessoal teocrata lelé das cucas, e que sabe lá contra quem que esse pessoal poderia usar essa arma atômica, e isso certamente seria um perigo para todo o resto do mundo, inclusive ali para o Oriente Médio. Pode ter certeza, quem mais está comemorando essa ação de Israel e dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, aquele pessoal ali do lado, porque vocês sabem, para um maluco religioso achar que você agora é o inimigo dele e resolver lançar uma bomba contra você, pouco custa, né? E é desequilibrar certamente as forças ali no Oriente Médio, o que já é uma reação, uma região instável por definição, né? Muita gente fala assim, mas Israel tem a bomba atômica, né? Bom, eu não sei se Israel tem a bomba atômica, eu acredito que tenha, tá? Mas a verdade é que Israel sempre foi uma democracia, sempre prestou conta à diversidade do país, né? Você tem muçulmanos no parlamento europeu, não é como os outros países do Oriente Médio, em que são todos teocracias, e particularmente o Irã, que é uma teocracia absurda, né? Uma teocracia em que o Ayatollah, que é o líder religioso deles lá, é que governa o país. O próprio presidente, você vota no presidente, mas no Ayatollah não, o Ayatollah é escolhido por um conselho religioso lá que tem lá no Irã, ou seja, é uma coisa totalmente absurda isso daí, né? E o fanatismo religioso do Shia lá no Irã é realmente digno de medo, né? E vale lembrar, a maior parte dos grupos terroristas internacionais tinha financiamento do Irã. O Irã, para quem não sabe, é um país muito rico, tá? É um país que é a antiga Pérsia, pô. A Pérsia, ao longo de toda a história, foi uma superpotência ao longo de toda a história da humanidade, né? É um país muito rico, tem riquezas naturais, tem um povo muito inteligente, tem muita capacidade. Só que a questão toda é essa, esse pessoal, esse povo todo está sob julgo
de uma minoria autoritária religiosa que realmente usa essa riqueza para financiar terrorismo no mundo inteiro, né? Então, assim, evidentemente que é uma coisa positiva. O Brasil e vários outros países fizeram notas repudiando o ataque. Notinha repudiando, sabe como é que é, né? Nota de repúdio de cu é rola, né? Bem que foda-se, né? Ninguém se importa com isso. Um monte de países, a Arábia Saudita repudiou, a Jordânia repudiou, todo mundo repudiou. Mas todo mundo repudiou. E tá sendo, que bom que Israel fez isso, que bom que os Estados Unidos fez isso, acabou com esse pesadelo e coisa e tal. Aqui no Brasil é diferente, porque aparentemente o Lula, muito mais do que os outros muçulmanos ali do Oriente Médio, né, acredita mesmo que o Irã é uma coisa positiva. Eu não consigo entender por quê. Olha só essa entrevista aqui do Celso Amorim, falando sobre acabou a ordem mundial dele. Olha só. É um erro, é triste, é um abandono dos fóruns multilaterais, até mesmo os Estados Unidos. Até gaguejou. O cara... No Iraque, ele primeiro levou o Conselho de Segurança. Aí, como não conseguiu, agiu unilateralmente. É condenável. Mas agora não, nem sequer houve a tentativa de obter a autorização do Conselho de Segurança. A verdade é aquilo que eu falo para vocês, né? Ele está reclamando que não teve tentativa de obter o Conselho de Segurança. Se os Estados Unidos fossem no Conselho de Segurança, só ia dar a dica para o Irã que ia ser atacado, porque todo mundo sabe que a Rússia não ia aceitar esse negócio, porque a Rússia é aliada do Irã. A gente já está numa guerra, gente. A gente já está na Terceira Guerra Mundial. Já estamos nela. Já tem o eixo do mal. É a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. Já está lá o eixo do mal definido. Se os Estados Unidos fossem no Conselho de Segurança da ONU, o que iriam falar? Não iam aceitar nada, porque a Rússia não iria aceitar, e os Estados Unidos estariam entregando que iria entrar, né, em ataque contra o Irã. Então o Trump fez muito correto. Foi lá e ignorou a ONU, porque a ONU acabou. A ONU não tem mais nenhuma serventia nesse mundo. E sabe quando é que a ONU morreu? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a ONU não pôde fazer nada. A ONU foi criada para impedir guerras na Europa. A verdade é essa, tá? Embora ela abrace o mundo inteiro, o foco dela foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito trágica. Muita gente morreu, muita gente ficou ferida, muitas famílias inteiras sumiram no mundo por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU surgiu como uma maneira de impedir esse tipo de coisa. No momento que a Rússia atacou a Ucrânia e a ONU não conseguiu fazer nada, acabou. A ONU não tem mais sentido, não tem mais razão de ser, não existe mais, né? Então, o que o Celso Amorim está falando aqui é só constatando o fim da ONU. Para essas ações. Pois é, chanceler. Acabou a ordem mundial. Acabou a ordem mundial. Acabou a ordem. O cara tá chateado. Porque esses comunistas queriam fazer da ONU o grande comunistão, né? A nova ordem mundial. É isso que eles queriam mesmo. O comunistão global em que a ONU manda nos países. Isso nunca iria acontecer, mas era o sonho desse pessoal. O Lula adora isso. O Lula sonha um dia em que a ONU vai controlar os países e vai dar ordem, porque, né, é o sentido do comunismo, né? Uma grande hierarquia em que cada um aceita a ordem de cima e não sei o que lá. E acabou a ordem mundial. Eu vou te falar um negócio. Esse pessoal socialista tá passando por um aperto mesmo. O cara tá até gaguejando, tá chateado. Ele. Acabou na área do comércio, acabou na área da paz e segurança. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não será fácil. Isso mostra que o Conselho de Segurança é inócuo. Está sendo, infelizmente, porque o Conselho de Segurança é o que, na realidade, seus membros permanentes, que antes de tudo, os outros estão ali um pouco de enfeite, ou para fazer uma declaração ou outra, é inócuo. Ou seja, a ONU acabou. Eu concordo com essa avaliação do Celso Amorim. Acabou, realmente, a ONU acabou. O erro aqui não é os Estados Unidos, o errado é a ONU. O errado é o Lula e o Celso Amorim, que estão com a cabeça de 1990, ainda não perceberam a mudança. Esse pessoal até hoje não entendeu o que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso é que mudou o mundo, acabou, a ONU não tem mais serventia nenhuma. Depois que a Rússia conseguiu invadir a Ucrânia e a ONU não fazer nada, acabou, não serve mais para nada, né? Enfim, tá o pessoal da Venezuela apavorado aqui, ó, Leopoldo Lopes dizendo que não, que o ataque dos Estados Unidos ao Irã é um golpe indireto na ditadura do Maduro. E é verdade, né? Ou seja, o Maduro está sentindo esse golpe lá na Venezuela. De fato, o Maduro sai enfraquecido. O BRICS como um todo sai enfraquecido pra caramba. Essa ideia toda do mundo multipolar, né? Os Estados Unidos mostrou o pauzinho dele ali, ó, meu pauzinho ainda é maior que o de vocês, não tem esse negócio não, né? Ah, mas a China, não sei o que lá. A China repudiou ataques das instalações nucleares do Irã. Fez mais alguma coisa? Não. Igual a Arábia Saudita. Repudiou, mas
deixa quieto, né? A Rússia foi mais vergonhoso ainda. O Putin, cara, como o Putin assinou recentemente um tratado de cooperação militar com o Irã pediu ajuda para o Putin não ajudou nada, meu amigo. O Putin deixou, lamento muito, porque tem muita gente que fala russo em Israel, então meio que não vou entrar nessa parada, não. Ô, porra, Putin, que sacanagem, cara. Abandonou o coleguinha assim tão fácil, cara. Enfim, e não é só esse pessoal que tá todo mundo com o cu na mão porque viu o tamanho do peru do Trump, né? O próprio Alexandre de Moraes também, aqui é o novo cálculo do governo sobre as sanções de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá até engasgado aqui. Pois é, né? Por quê? Porque o Trump, o Lula, estava achando que ia conseguir convencer outros países a ficar contra o Trump. A OTAN já declarou que vai ajudar os Estados Unidos, tá? Se o Irã atacar as bases americanas no Oriente Médio, a OTAN é acionada, artigo 5º da OTAN. Vai entrar a Europa toda do lado do Trump para atacar o Irã nesse caso. E aí, meu amigo, aquela ideia que o Lula falou que nós vamos fazer uma organização com a França e não sei mais quem para contrapor o Trump nos Estados Unidos, não vai rolar, não. Eu acho que eu não sei quando é que vai ter a sanção do Alexandre de Moraes, né? Mas quando acontecer, meu amigo, o Brasil não vai poder fazer nada, absolutamente nada. E isso ficou absurdamente claro depois desse ataque dos Estados Unidos contra o Irã, que o Lula não tem absolutamente nada que ele possa fazer, que não vai ter nenhum país decente para apoiar ele. Pode ser que ele consiga nota de apoio da Rússia, nota de apoio da China, nota de apoio da Venezuela, mas lembra, do lado de lá, o lado da OTAN, o lado dos Estados Unidos, eles têm o acordo de defesa mútua. Se alguém atacar os Estados Unidos, vai entrar todo mundo em guerra junto. Do lado de cá, tem notinha de repúdio. Que chato. Putz, muito chato isso dos Estados Unidos ter atacado o seu ministro aí, né? Atacou o Xandão, muito chato. Pô, lamento muito. Nota de repúdio, várias notas de repúdio vão ter no mundo contra a ação dos Estados Unidos contra o Xandão. E vai ficar na nota de repúdio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.